Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Louvado seja Deus pela oportunidade de estarmos na sua presença. Lucas, capítulo 24, versículo 13, que vai nos dizer assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou. E ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas, que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais. E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje sendo o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Amém? Você pode se assentar. Eu amo os evangelhos que contam sobre a história de Jesus e os seus milagres, mas o evangelho de Lucas tem a sua particularidade, porque Lucas é muito rico em detalhes. Lucas, ele é minucioso nas suas palavras e parece que quando a gente lê o evangelho de Lucas, ele nos faz entrar na história que está sendo ali contada. Nós passamos todo um livro contemplando, lendo, entendendo os milagres que Jesus operava. Nós passamos todo o livro do Evangelho, segundo escreveu Lucas, entendendo das coisas que Jesus fazia enquanto aqui na terra, durante o seu ministério. E no final, nos capítulos finais do livro de Lucas, a Bíblia vai contar sobre o propósito, de fato, que Jesus veio cumprir na terra. Nós sabemos que existia um grande propósito. Que propósito era esse? Remir o povo dos seus pecados. O propósito de Jesus era ser sacrificado por causa dos nossos pecados, e esse propósito foi cumprido. A Bíblia diz que Jesus sofreu, padeceu dores. A Bíblia diz que foi julgado pelos homens. E a Bíblia diz que Jesus foi morto, morte de cruz, por causa dos nossos pecados. Mas existia sobre a vida de Jesus firmada uma promessa. Que promessa era essa? Que ele morreria, mas ressuscitaria. A promessa era: ele vai habitar entre nós quando o propósito for cumprido. Jesus vai padecer, Jesus vai morrer, morte de cruz, mas ao terceiro dia algo vai acontecer e aquele que estava entre os mortos há de ressuscitar. E toda essa promessa foi cumprida, porque de fato existia um propósito do Senhor Deus através da vida de Jesus. Promessa cumprida, o terceiro dia agora chegou. A Bíblia diz que pela manhã algumas mulheres vão visitar o túmulo de Jesus para fazer ali um enredo, limpar o túmulo de Jesus como um ato de reverência à pessoa de Jesus. E a Bíblia diz que elas chegam no túmulo e Jesus não se encontra lá. A Bíblia diz que elas chegam no túmulo e ele não está mais ali. Elas têm um encontro com o anjo. E a Bíblia diz que ele olha para elas e diz: Por que procurai dentre os mortos aquele que já ressuscitou?
Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. As mulheres ficam maravilhadas. A Bíblia diz que a primeira aparição de Jesus é para Maria Madalena, aquela que ele tinha libertado de tantos demônios. E a Bíblia diz agora, eu amo essa palavra. Eu sou apaixonada pela forma de Jesus de trabalhar. Ninguém trabalha, irmãos, como Jesus. Pode ser o mais excelente naquilo que faz. Aquilo que Jesus faz, só Ele tem poder para fazer. Nem um homem na terra, por mais inteligente que seja, tem poder para realizar as obras que Jesus realiza. E eu amo esse Deus, porque como nós louvamos aqui, Ele não tem variação na pessoa que Ele é. O tempo passa, as coisas mudam, nós mudamos todos os dias, mas Ele permanece o mesmo. E Ele diz: eu não mudo, eu não tenho variação na minha pessoa. O Deus que fez milagre ontem é o mesmo. Há 2 discípulos aqui. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, é onde nós lemos. A Bíblia diz que os discípulos agora estão voltando para uma aldeia chamada Emaús, vindos de Jerusalém, que distava aproximadamente uns 10 a 12 quilômetros. Jerusalém para Emaús tinha essa distância. Eles estão indo caminhando. É uma longa distância. É uma distância significativa para quem está a pé. A Bíblia diz que no caminho de Emaús, eles caminhando e indagando e questionando um para com o outro, tentando entender o que acontecia ali. Porque eles esperavam que Jesus ressuscitaria e não viram nada acontecer aparentemente. E os discípulos estão indagando entre si. Eles não fazem parte dos 12. Só que a Bíblia diz que depois Jesus chama mais 70 discípulos. Então eu creio que Cleopas e esse outro discípulo, que a Bíblia não diz o nome, fazem parte destes 70. A Bíblia diz que eles estão caminhando pelo caminho de Emaús. E a Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima deles. Só que eles não conseguem compreender que é Jesus, porque neste momento os seus olhos já estão fechados, os seus olhos já estão cerrados, e a Bíblia diz que Jesus vai caminhando com eles, só que Jesus não conversa com eles. Jesus está escutando o que eles estão falando, e o assunto nós esperávamos que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia e nada aconteceu. Os discípulos estão angustiados, os discípulos estão entristecidos, os discípulos estão frustrados, porque depositaram uma expectativa em algo e não viam nada acontecer. Agora estão voltando para casa, questionando e indagando um ao outro pelo caminho. Aí a Bíblia diz que em dado momento Jesus olha para eles e pergunta: o de que é que vocês estão falando? Do que se trata essas coisas? A Bíblia diz que os discípulos olham para Jesus e diz: será? Cleopas parece que é mais ousado, porque a Bíblia diz que ele olha para Jesus e diz assim: não sabes o que aconteceu? Será que tu é um peregrino em Jerusalém que não está sabendo das coisas que se sucedem aqui? A Bíblia diz que eles abrem para Jesus a história. E é maravilhoso como ele ouve a história como que se não soubesse de nada. É maravilhoso como ele ouve a história como se fosse um estranho entre os discípulos. E é assim que ele faz com a gente. Ele sabe tudo que está passando e tudo que está acontecendo, mas ele é paciente para sentar e ouvir a nossa história. Porque tem gente que já não tem paciência mais, olha para nós e diz: fala sempre a mesma coisa. É igual eu com a minha avó, gente. Minha avó repete tantas coisas que tem hora que eu não tenho paciência para escutar. Sempre a mesma história, sempre a mesma história. Mas Jesus é paciente demais, porque a gente pode fazer a mesma oração, insistir no mesmo propósito todos os dias. Ele está ali escutando, ele está ali entendendo. Alguém já cansou e disse: para de falar da mesma história, para de contar a mesma coisa. E Jesus está dizendo: eu estou aqui
tua história. A Bíblia diz que os discípulos abrem para Jesus. E a Bíblia diz que a pergunta para Jesus é: por que estáis questionando? Jesus olha para eles e diz: por que estáis contrito, triste os vossos corações? Não acreditam nas palavras vindas do profeta? Há uma promessa firmada de que ele haveria de ressuscitar. Os discípulos não entendem isso. Eles estão agora desesperançosos. A esperança se vai, porque pensam: Jesus morreu, hoje já é o 3º dia e nós não vemos sinal da tua ressurreição. A Bíblia diz que eles continuam caminhando até chegar em Emaús. Eu gosto disso aqui, porque a Bíblia fala que Jesus fez com que ia passando. Eles chegam na sua casa, é como se eu caminhasse até uma distância e eu vou para frente da casa da irmã Esté, estou caminhando com ela até na casa dela. Chega na casa da irmã Esté, ela vai entrar para casa, eu vou continuar caminhando, porque vou adiante. Jesus faz de conta, fez com que ia passar. É isso que a Bíblia diz. Eu acredito que aqui, Jesus está esperando uma atitude dos discípulos. Eu acredito que aqui, Jesus está esperando para ver o que os discípulos iam fazer com isso. Eu acredito que aqui, Jesus estava esperando qual seria a atitude dos discípulos mediante essas coisas. Jesus fez com que ia passar, e a palavra dos discípulos é: fique aqui conosco. Oh, glória! Oh, glória! É muito simples. É muito simples. A Bíblia não precisa de muita coisa, gente. A Bíblia não precisa de muita enfeitação. A Bíblia não precisa de todos uns acessórios para ficar mais bonita. Não. Ela, na sua simplicidade e pureza, já fala nos nossos corações. Jesus fez com que ia passar os discípulos: fique aqui conosco, porque já é tarde. O sol já se declina, o sol já vai embora, a noite vem. Fique aqui conosco. Eu gosto dessa parte, porque a Bíblia fala que eles agora vão se assentar à mesa. E eu sempre aprendi isso, e parece jargão de pregador, mas é verdade. Mesa é lugar de intimidade. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar onde se reconhece quem é quem. Ninguém sentar na mesa para comer alguma coisa com um desconhecido. Você não vai num restaurante e vai se sentar na mesa de uma outra pessoa que você não conhece. A gente senta na mesa e se reúne com quem tem intimidade, com quem tem comunhão para isso. Os discípulos sentam. Jesus se assenta também. A Bíblia diz que eles se assentam à mesa. Oh, glória! Oh, glória! A Bíblia diz que quando eles sentam na mesa, ao partir do pão, eles reconhecem que é Jesus. Você entende que só caminhar com Deus não é o suficiente? Você entende que para conhecer Jesus é necessário levar Ele para casa? Para conhecer Jesus é necessário sentar na mesa? Para conhecer Jesus é necessário criar uma intimidade com Ele. E ao partir do pão, eles reconhecem que é Jesus. Aí os discípulos estão olhando um para os outros e pensando: bem que ardia no nosso coração, bem que no caminho o nosso coração ardia por causa dele. Mas nós não o podíamos reconhecer,
porque os nossos olhos estavam fechados, mas nós não o podíamos reconhecer, porque não entendíamos daquelas coisas. Jesus está dizendo que vai entrar na tua casa, está esperando ansioso o convite de entrar na tua casa, sentar contigo na mesa, e quando ele estiver na mesa contigo, ele vai se manifestar. Há uma intimidade aqui. Há uma intimidade na mesa. E maravilhoso aqui é que Jesus se ele não poderia, durante o caminho, se apresentar e de fato dizer, sou eu. Mas era necessária a peregrinação dos discípulos. Era necessário Jesus saber o que existia em seus corações. Era necessário Jesus se ocultar por aquele momento. Porque durante a nossa caminhada, algumas vezes ele vai se ocultar. Mas isso não significa que ele não está presente. Durante a caminhada, muitas das vezes, ele vai ficar em silêncio, só caminhando ao nosso lado. Não é isso que acontece aqui. Os discípulos estão caminhando, Jesus está lado a lado com eles. Jesus está só caminhando do lado deles. Na hora certa eu vou me manifestar. E lugar de Jesus se manifestar em casa. Porque às vezes a gente é muito bom para falar para as pessoas. A gente é muito comunicativo fora de casa. A gente é muito bom para se comunicar com todo mundo. Mas dentro de casa não tem intimidade, não tem comunhão, não tem lugar de mesa. As coisas acabam e se esvaem dentro de casa. E Jesus está dizendo, é na sua casa que eu quero me encontrar contigo. Ele se aproxima no caminho, mas ele só se apresenta dentro de casa. Ele se aproxima no caminho, mas ele só se manifesta sentado na mesa, no partir do pão. É como se os discípulos dissessem, eu já vi essa cena antes, isso já aconteceu outrora, antes de Jesus morrer, morte de cruz, a última ceia com os discípulos, a Bíblia diz que ele pega o pão e parte. A história está se repetindo. Porque, de fato, essa é uma forma de Jesus se fazer reconhecido. E Ele quer, para esse tempo, mais do que nunca, Ele quer se manifestar para você, em particular. Chega de viver a história do outro. Chega de viver as experiências do outro. Chega de só ouvir as histórias que são contadas. Jesus vai te fazer contar sua própria história. História de milagre, de superação. Creia nisso, receba isso. Jesus vai te fazer contar a sua história. E alguém vai sentar para te ouvir. Você vai ter história para contar. Porque depois dessas coisas, a Bíblia diz que os discípulos saem, vai encontrar com os outros discípulos e vai contar o que aconteceu. Vai contar da sua experiência com Jesus em casa. E é isso que ele vai fazer com você. Há uma intimidade, há um particular de Deus com a gente. Há um particular de Deus com a gente tão especial, que essa chama no seu coração não se apague. Porque as festas acabam, os congressos acabam. Na segunda-feira, após a vigília, de segunda para terça, a conferência vai acabar. E a gente fica tão ansioso, coloca toda a nossa expectativa. E é muito bom isso, é maravilhoso, porque a gente vive experiências únicas. Só que acaba. E depois disso? É a pergunta de Jesus. E depois disso?
E depois que o fogo descer, as coisas acontecerem, ele se manifestar. E depois? Como é quando você chega em casa? Como é a sua intimidade, o teu lugar de mesa com Jesus? A gente não fala aqui da nossa apresentação, não. A gente fala aqui da porta fechada, do secreto. Porque as maiores experiências que eu já vivi, Deus já me fez viver, mesmo com a minha pouca idade, muitas experiências com Ele, mas as maiores experiências que eu já vivi com Deus foi dentro do quarto, de porta fechada, na intimidade, sem ninguém ver. Sem ninguém ver, sem plateia. Sem plateia. Você vence as suas guerras na intimidade. Você trava as suas batalhas na intimidade. Você vive as suas lutas e as vence na intimidade. E Jesus se encarrega de te honrar em público. Enquanto ninguém vê a tua oração, enquanto ninguém vê a tua entrega, enquanto ninguém vê o teu choro, enquanto ninguém vê a tua luta, Jesus faz questão e diz: agora, depois do milagre pronto, depois do meu trabalhar, eu vou me manifestar, e todos vão ver que eu sou Deus que posso fazer. Salmo 126 diz, conta a história do povo de Israel quando veio do cativeiro, e eles diziam, né? O salmista diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que eram de Sião, nós estávamos como os que sonham. E olha isso aqui. A Bíblia diz: e se diziam, as outras nações diziam, e se diziam entre as nações, olhavam para eles e reconheciam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E eles confirmavam com convicção, quem sabe batendo no peito, dizendo: grandes coisas de fato fez o Senhor por nós. Oh, glória! Vão reconhecer o poder de Deus. Vão ter que reconhecer aquilo que Ele fará. Quando eu falo de intimidade, de casa, eu me lembro da filha de Jairo. Porque a Bíblia diz que a filha de Jairo está moribunda. Jairo vai até Jesus, ouve dizer que Jesus está ali. Vai até Jesus, buscando um milagre para sua filha. A Bíblia diz que Jesus se encontra com a mulher do fluxo de sangue no meio do caminho, cura a mulher do fluxo de sangue, enfim, a gente conhece a história. E a Bíblia diz que nesse meio tempo, alguém vem da casa de Jairo e diz: Jairo, para de incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu, não tem jeito. A Bíblia diz que Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, não coloque a sua atenção nessas coisas, vamos para casa. Oh, glória! E a Bíblia diz que quando Jesus chega em casa de Jairo, está acontecendo ali um alvoroço. E pasmem-se, já tinha gente preparada para chorar a morte da filha de Jairo. Já estava tudo pronto para o cortejo fúnebre da menina. A Bíblia diz que a ordem de Jesus é: sai todo mundo para fora. Tira todo mundo daqui de dentro. A Bíblia diz que entra para casa os 3 discípulos que andavam com Jesus, Pedro, Tiago e João, os íntimos. A Bíblia diz que o pai e a mãe da menina, os donos da casa, entram para casa. Jesus opera um milagre ali. Aí Jesus diz: não contem o que aconteceu. Só que como conter um milagre de Jesus? Como conter um milagre de Jesus? Tem gente lá fora esperando Jairo sair com uma notícia ruim, dizendo: a minha filha está morta e vamos seguir com o cortejo. A Bíblia não nos conta isso. Mas com certeza, os que estavam ali vão ver agora a filha de Jairo bem, de pé, alimentada. E vão ter que ver que as coisas que Jesus faz dentro de casa se manifesta para o lado de fora.
É por isso que a gente aprende que ninguém nasce pronto, sabendo fazer alguma coisa. Mas dentro de casa a gente cria uma intimidade com Jesus. Mas na nossa intimidade, Jesus vai se manifestando para nós. E depois se manifesta ao público. E é assim que Ele quer fazer na sua vida. Da mesma forma que Ele se apresentou para os discípulos no caminho de Emaús e se manifestou em casa ao partir do pão. Ele vai se manifestar na sua vida. Eu quero orar com você nessa noite, nessa manhã, perdão. Eu quero orar com você, se ponha de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, obrigada, Jesus. Oh, meu Deus. Este é o nosso momento, Pai. Este é o nosso momento de entrega. Esse é o nosso momento de consagração. Esse é o nosso momento de intimidade. Esse é o nosso momento de relacionamento. Esse é o nosso momento de entrega na Tua presença. Pai, muito obrigada, porque é só o Senhor quem renova as nossas forças. É o Senhor quem nos trouxe até aqui. Tem gente que está, meu Senhor, desde o primeiro dia da oração pela manhã, vindo para cá, se entregando na sua presença sem falhar. E às vezes a gente coloca tantos empecilhos para estar com o Senhor. Não vemos o Senhor se manifestar na nossa vida. Mas não é porque o Senhor não vem. Mas é porque, diferente dos discípulos de Emaús, nós deixamos o Senhor passar direto. Ah, Jesus. Te convidamos nessa manhã, entra na nossa casa. Deus, fique aqui conosco. Oh, glória. Fique aqui conosco, senta na nossa mesa. Nós queremos te reconhecer no partir do pão. Nós queremos te reconhecer na intimidade. Meu Deus, nós te louvamos, nós entregamos. E nós nos fazemos disponíveis para o teu trabalhar. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Usa-nos conforme a tua vontade. Faz de nós, faz de nós, faz de nós. Nós somos vasos nas tuas mãos, Jesus. Erevadarimini andarácia. Terebendrio probinarácia. Tenha um encontro conosco no caminho de Emaús. Se aproxima, Jesus. Se aproxima, Jesus. Nenhuma outra pessoa poderia fazer aquilo que o Senhor faz. E eu te amo, meu Senhor, por causa do manifestar da tua presença. E como tem acesa a chama no meio de nós nesse tempo. E como está acesa há um fervor da tua presença, ó Deus. Rebandorevácia, rabácia, rimini andarás. Tem gente que pensa que para o Senhor se manifestar precisa de muita coisa. Mas o Senhor se manifesta aqui, ó. Ao mover do Espírito de Deus no meio da gente. Tem uma graça
que nos envolve nessa manhã. E o conselho de Deus para você é: prepara o teu coração. Meu Deus, é debaixo de uma autoridade do alto que eu digo isso aqui. Prepara o teu coração para aquilo que Ele fará. Se prepara para desatar as sandálias dos teus pés. Rebandoravácio. Se prepara para viver no lugar de santidade. Assim como naquela sarça, Ele se manifestou para Moisés e disse: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa agora é lugar santo. Deus vai te fazer viver novas experiências. Enquanto o mundo, nesses 3 dias de festa, estarão precisando de entorpecente para se alegrar. Enquanto o mundo, nesses 3 dias de festa, vão precisar de bebida alcoólica para se alegrar. Vão precisar se envolver com gente desconhecida para se alegrar. Ora, Bácia! A presença de Jesus vai fazer isso com você. Oh, glória! O que Ele tem para nós é sobrenatural. Pode vir. Já fique durante esse dia ligado. Porque nós bem sabemos que o inimigo vai usar de todas as estratégias. Se atente nisso aqui. Ele vai usar de todas as estratégias para te paralisar. Fica na torre. Fica ligado. Porque observando esse nosso movimento, o adversário já se levanta para tentar atrapalhar o propósito de Deus. O mundo espiritual, Lázaro, existe. E ele é real. Aí o inimigo vê esse nosso movimento e tenta interromper os projetos de Deus. Mas quem crê que ele já está derrotado pelo poder que há no nome de Jesus? Fica na torre durante esse dia de hoje. Chegue aqui com a sua expectativa lá em cima e verás o que Deus vai fazer. Se prepare para chorar, se prepare para se alegrar, se prepare para saltar, levantar as suas mãos, se prepare para viver algo sobrenatural. E um conselho: você que ainda não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, a Bíblia diz que quando a igreja se reuniu, desceu sobre eles línguas repartidas como de fogo. E eles foram ali mesmo batizados. Você que ainda não foi, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo de Deus, se prepara. Que haverá um marco de Deus para a noite desse dia. Meu Deus, rebandoravácia. Se prepara, venha com teu coração aberto. Vai haver um marco de Deus na vida de muita gente. Na vida de muita gente. Amém. Que seja sobre nós a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Que todos digam...